Bem, membros, nesse momento tá caindo uma chuvinha fina aqui e a gente vai começar a ler o livro A Ameaça Pagã, do Peter Jones, né? Hoje eu gravei o review do livro e eu fiquei bem triste em saber que a editora Cultura Cristã não vai mais publicar o livro. Pelo menos ela não, né? Que pena, né? Vocês vão entender a importância dessa obra à medida que a gente for lendo. Vamos dar uma passada aqui no início dele. Deixa eu dar uma geral aqui, porque eu nem levantei da cadeira. Eu terminei de gravar um e tô gravando outro, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. A gente tem a capa dele, Ameaça Pagã. Eu não achei um PDF dele melhor do que esse, então a gente vai ler nele. Não tem na Amazon. Por mais que eu tente ler pela Amazon, não dá pra ler. Eu planejei ler na tela do Kindle, que aparece aqui na janela da Amazon, mas não deu porque ele não tem para vender lá. Então vamos ler o PDF. Né? É um livro de 97, segunda edição 98, que foi publicado pela Wines Press Publishing e que chegou no Brasil em 2008, se não me engano. Né? Aqui o autor não colocou essa informação, mas chegou no Brasil em 2008. Eu não vou ler o prefácio, tá bom? Não vou ler o prefácio, porque senão a gente vai demorar muito. Apesar de que a gente poderia ler o prefácio, né? Tentar ler o prefácio e um pouco aqui da origem e o propósito da nova espiritualidade. Não vou ler o prefácio, que ele vai revelar muito conteúdo para vocês antes da hora. Eu já andei lendo e eu sei que vai revelar. Então vamos direto aqui para o primeiro capítulo, tá bom? Se vocês votarem e falarem, não, a gente quer ler o prefácio, eu até leio, mas ele vai revelar coisas que você vai aprendendo no decorrer da leitura, e é por isso que eu não vou ler. Ó, parte 1, tá igualzinho no livro, tá? Acho que é uma impressão do livro isso aqui, não sei, tá parecendo ser escaneado, né? Mas não tá escaneado não, o cara desenhou perfeitamente mesmo. Ele desenhou do jeito que tá no livro. Vamos lá, capítulo 1. O nascimento da esquerda religiosa. Esse nome, esquerda religiosa, a gente fala muito nela, né? Muita gente não sabe de onde que a gente tirou. Esquerda religiosa é um termo bem antigo, né? Que se refere ali aos esquerdopatas da igreja, né? Aos liberais da igreja. Esses são os esquerdas da religião. Aqui a gente tem duas frases. Da Marilyn Ferguson e o outro aqui do médico Frijo Capra, que é um médico da nova era e professor da Universidade da Califórnia. E esta Marilyn aqui, ela escreveu A Conspiração Aquariana. Eu nunca pesquisei esses livros, mas pode ser interessante pesquisar eles mais tarde, tá? Não sei se a gente vai precisar disso. Hoje, o primeiro capítulo é meio que história política e que tem que ser lido, não tem jeito, para que você entenda como que a gente chegou nesse ponto aqui. Tudo tem a ver com política também. É como eu disse no review, é a união da política e da religião, tá? Deu o nascimento a essa nova religiosidade. A Marilyn escreveu o seguinte: os anos 60 terminaram antes do fim da década, antes de 60, né? Mas as sementes da mudança haviam sido plantadas. Então, olha só, nós temos aqui as sementes de uma mudança, né? Fala sobre isso também. Os movimentos sociais dos anos 60 e 70 representam a cultura nascente que agora está pronta para a passagem para a cultura solar. Esses termos são comuns nesse povo místico, tá? Aquários, né? Era do aquário, era do cultura solar, essas coisas são normais. Esse povo místico acredita muito nessa questão da luz. Eles idolatram a luz, sabe? Existe até até o yoga, né? Se não me engano, o yoga é uma religião da luz também. Cada pose faz que a luz entre no seu corpo e cure alguma coisa. E tem sete luzes, né? Então eles viajam muito nessa questão da luz. Concebida nos anos 60, nascida nos anos 90. Isso aqui é importante. Por quê? Lá no canal, lá no blog, tem uma postagem que eu vou falar nela, que as coisas começaram a mudar na década de 90. E como eu sou de 85, eu não vi muita coisa até 94. A minha primeira memória é de 94, da Copa do Brasil até. E do filme O Drácula. A primeira coisa que eu lembro é isso. E de um pesadelo que eu tinha com meu avô também. São as primeiras
memórias que eu tenho, tá? Eu escrevi aquele texto com base nas informações que nós tínhamos de 94 até 2000. E o autor vai falar algo muito semelhante a isso. Eu não tinha lido o livro quando eu escrevi, mas é algo óbvio que você pode perceber fazendo uma pesquisa, tá? Essa nova religiosidade, essa esquerda religiosa, ela começou na década de 60 e ela nasceu em 90. Como que ela nasceu em 90? A gente vai aprender lendo o livro a partir de agora. No dia 3 de novembro de 92, o povo dos Estados Unidos elegeu para a posição mais poderosa do planeta um presidente que havia fumado maconha, fugido do serviço militar obrigatório e sustentado a moral sexual da Revolução Hippie. Aqueles contra instituições governamentais, os filhos do Flower Power, entraram nos corredores do poder político nos anos 90. Tá? A política nunca mais será a mesma. Hippies, agora com cabelos curtos e ternos, invadem a Casa Branca legalmente. Nos anos 90, o mundo testemunhou a segunda vinda dos anos 60 e o presidente Bill Clinton, que havia respirado aquela atmosfera intelectual da época, inalado profundamente. Tornou-se, em sua posição, como o cabeça da nação, uma metáfora para o nosso tempo. Então, olha só. Quem era Bill Clinton na história, né? A gente nunca pensa no passado no passado dos líderes. Você nunca pensa em quem era o Lula, quem era o presidente. Infelizmente, a gente não é incentivado a fazer isso. Mas se você olhar o perfil do Bill Clinton no Wikipedia, você vai ter muita informação sobre ele. Ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Bill Clinton no Wikipedia, olha aqui a cara dele. Esse é Bill Clinton. Só uma introduçãozinha aqui. Bill Clinton, nascido como William Jefferson Butler III, esse era o nome dele, em Hope, 19 de agosto de 46. É um político dos Estados Unidos que serviu como o 42º presidente do país por 2 mandatos. Ele entrou em 92, aqui tá falando 93, né? Ali no texto falando 92, e ele saiu em 2001. Antes de servir como presidente, ele foi governador do Arkansas por 2 mandatos. Tomou posse aos 46 anos, sendo o 3º presidente mais jovem na data em que tomou posse. Ele tomou posse no final da Guerra Fria e foi o primeiro presidente da geração Baby Boomers. Olha o nome dele aparecendo já, né? O que é um Baby Boomers? É só colocar aqui, ó. É uma pessoa nascida de 46 a 60 na Europa e nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses países experimentaram um súbito aumento da natalidade, que ficou conhecido como Baby Boom. Explosão de nascimento, é isso. Esta geração é uma geração problemática, tá? Então, ninguém pensa nessas questões aí sobre a vida do... Eu fico lendo aqui, eu vou tirar daqui. Deixa eu tirar daqui, senão eu vou ficar lendo isso aqui. É muito interessante. Pesquisem depois a história de quem é Bill Clinton, tá? Essas pessoas que nasceram, esses baby boomers aí, eles nasceram numa época problemática, porque lá na década de 60 acontece uma coisa muito interessante, que é a era da nova era, dos hippies. E nos anos 60, esses caras eram adolescentes, eram jovens, e eles pegaram muito daquele monte de porcaria que foi trazido para nossa região, né? Aqui no Brasil, a gente tem nome de pessoas famosas também envolvidas, mas nos Estados Unidos, que é o que a gente está falando aqui, nós temos aí Bill Clinton, né? E o que tem de errado nessa época? Ó, místicos da nova era, como Ferguson e Capra, analisam o impacto dos anos 60 como uma fria exatidão. Ferguson diz que os valores que haviam estimulado o movimento dos anos 60 não poderiam ser institucionalizados sem a mudança dos conceitos culturais. Calma aí. Ferguson está dizendo que os valores que haviam estimulado o movimento dos anos 60 não poderiam ser institucionalizados sem uma mudança nos conceitos culturais. Por quê? Porque era tudo uma bosta. É isso, entendeu? Moralmente falando, não presta.
aquilo que veio. E a sociedade não estava pronta para isso. Então não teria como, nos anos 90, dizer que a homossexualidade era comum e era algo legal. Muito menos imaginar um pastor homossexual. Nos anos 90, isso era impossível de ser aceito. Só que algumas mudanças vieram. E é isso que Ferguson está escrevendo. Ele está escrevendo isso lá na década de 90, tá? Não poderiam ser institucionalizados, ou seja, colocados como parte do corpo de pensamento padrão, né, da cultura padrão, sem uma mudança nos conceitos culturais. Assim como a consciência muda, o mundo muda. Né? Assim como a cosmovisão muda, o mundo muda. ênfase do autor isso aqui, tá? A mudança ocorreu. Os americanos não somente toleram, mas institucionalizaram o divórcio, o aborto, o homossexualismo e o feminismo. Entenda homossexualismo aqui não como uma doença, mas como uma opção, tá? Tudo isso foi feito por uma mudança de conceito e demorou um tempo para ser realizado. Vamos continuar lendo aqui. Isso aconteceu porque a consciência religiosa da América mudou, como está mudando no Brasil hoje, tá? Apelos ao fortalecimento da família, a tirar o crime das ruas, a tornar o sexo seguro e o aborto bem como raro e a defesa dos padrões educacionais passam sem chamar a atenção. Tudo isso aqui, esses apelos, morrem sem chamar mais atenção. Aqueles que aderem ao otimismo patriótico que diz que uma nação sensata se organizará mais uma vez podem ser os mais decepcionados. A nova consciência não pode ouvir as chamadas para uma reforma, porque está surda a qualquer coisa menos a uma mudança social e espiritual revolucionária. Como essa metamorfose da psique americana veio a ocorrer? Mais profeta do que comediante, um jornalista observou que a mistura de piedade e cultura popular nas celebrações inaugurais do presidente Clinton em janeiro de 93 converteram-se de que estava presenciando o nascimento da esquerda religiosa. Todo mundo conhece a direita religiosa, mas e a esquerda religiosa? Olha que coisa. Acontece que Bill Clinton era batista. Ele era crente. Esse era o problema, né? Bill Clinton era crente, mas as pessoas que acompanharam Bill Clinton não, eram místicas. Então, essa mistura de piedade que tem a ver com santificação e tudo mais, com a cultura popular, assustou quem presenciou, né? E as pessoas que foram colocadas nesse processo revelam muito do que viria nos Estados Unidos. E a mesma coisa acontece no Brasil. A esquerda assumiu o Brasil em 2000, né, se não me engano, não lembro quando foi. E rapidamente uma política mística entrou em ação. A política da liberação a respeito das religiões, né? Você lembra daquelas propagandas que passavam na TV? Sobre cada religião, todas as religiões têm uma coisa boa, é isso que queriam dizer. Isso são líderes que entram no governo, eles começam a moldar a mente das pessoas, tá? As pessoas que entraram na política americana, todas tinham a ver, de alguma maneira, com o misticismo. E aí eu vou ler, cada nossa vez aqui é uma pessoa que está entrando, tá? Eu vou ler 3 para a gente encerrar essa parte aqui, porque ela é muito grande e é basicamente a mesma coisa, ele só está mostrando as pessoas diferentes, né? Pelo jeito, alguém disse esse é nossa vez quando ele assumiu o comando. Eu não sei, né? Eu vou deixar em aberto aqui, se você quiser colaborar com o vídeo, coloca aqui embaixo. Porque ele vai repetir esse é nossa vez como se fosse parte de um discurso e ele vai complementar com o que aconteceu. Então, ó, é nossa vez. Tem até uma marcação aqui, número 11. O livro tá longe aqui para me pegar, né? Mas qualquer coisa no próximo vídeo eu corrijo também. É nossa vez, proclamaram o presidente e a senhora Clinton ao entrarem na Casa Branca. Então foi parte do discurso mesmo. Mas é a vez de quê exatamente? O casal com uma aparência nova que afirmava que era a vez dele simbolizava
em primeiro lugar, não um partido político, mas o futuro maduro da revolução contracultural dos anos 60. Um futuro maduro daquilo que começou nos anos 60. Aqui está um novo tipo de compromisso religioso que pode no mesmo fôlego ou na mesma semana cantar cânticos evangélicos com lágrimas genuínas e promover a nova moralidade do aborto e da homossexualidade. Tudo isso já acontece no Brasil, tá bom? As lágrimas do presidente que pertence à Igreja Batista do Sul. A Igreja Batista do Sul é a igreja mais calvinista que tem nos Estados Unidos. Os batistas do Sul são os batistas mais calvinistas que tem, tá? Ele pertencia a essa igreja. Também caíram em profunda comunhão com o budismo de Dalai Lama, de quem Clinton disse ser um homem impressionante. O líder budista tibetano lembrou o presidente que agora ele era o homem mais importante do mundo. Veja já o sincretismo, né? O cara era batista e de repente ele usou o texto de Dalai Lama. Quem foi Dalai Lama? Dalai Lama foi um pecador, um ímpio, né? Que era filósofo também, tinha sua religião, mas ele não tinha nada a ver com o cristianismo. Dalai Lama não era um homem piedoso, né? Ele cumpria aquilo que ele achava ser certo. E já no discurso, o cara dá um vacilo desse, né? Mas esse vacilo reflete muito o que viria no futuro, tá? Nada acontece por acaso, né? Aí a gente tem aqui o segundo ponto, nossa vez. Marianne Williamson, acho que é assim que fala, autora do famoso O Retorno do Amor, né? Deixa eu ver se tem a tradução aqui. Um Retorno ao Amor, reflexões sobre os princípios de A Curso em Milagres, um curso de milagres. Ela é uma autora. Williamson é a seguidora e propagadora radical da nova era. Ela já estava envolvida também. Ela escreve o laudatório prefácio ao livro de Ken Carey, O Terceiro Milênio, o livro do Ken Carey, O Terceiro Milênio. Carey escreve esse livro sob influência de uma voz que fala a ele, né, é um ser espiritual, né, nos campos eternos da luz. Lembra que eu falei sobre luz? Vai ter muita luz, né, nesses misticismos aí. Carey testificou que, enquanto escrevia, ele sentia como se algo enorme estivesse olhando através de seus olhos. Suas revelações são radicalmente da nova era e anticristãs, mas Williamson as aprova profundamente. Esta é a vez dela. Ela é uma das conselheiras espirituais da primeira-dama Hillary Clinton. Tá vendo? Como é que eles foram colocando o paganismo ali devagarzinho? Olha, ela era a conselheira espiritual da primeira-dama. Será que isso não influenciaria o presidente e em seguida todo o governo? Óbvio que sim, né? E era uma mulher que valorizava esse tipo de paganismo. Nesse livro aqui, O Terceiro Milênio, Ken Carey, pelo jeito, ele quis dizer que ele escreveu sobre influência de um ser de luz, tá? É basicamente isso. Essa pessoa foi introduzida no governo. Isso não foi por acaso. Ela tem jantado na Casa Branca e dormido no quarto Lincoln. É a nossa vez. Jan Houston, um guru feminista da nova era. É uma mulher, né? Uma guru feminista da nova era. Autora de livro A Origem Divina e O Herói e a Deusa. É muito bom esse livro. Quem puder colocar link desses livros aqui, manda pra mim esses livros, se conseguir, tá? O Francisco tem certeza que vai conseguir pelo menos um. Ela também é cofundadora da Fundação para a Pesquisa da Mente. Ela é membro da Comissão dos Direitos do Templo do Conhecimento, que está conectado com a oculta Sociedade Teosófica e cujo objetivo é a promoção de uma religião mundial única. Vou marcar isso aqui para vocês verem, né? Tudo que a gente tem falado não é nada novo, é antigo e estava começando a acontecer na década de 90. Deixa eu só abrir uma janela ali para ver se entra um vento. Pera aí. Beleza. O quarto ficou fechado há muito tempo, eu tô quase morrendo aqui sem ar, né? Jan Houston foi uma das principais participantes do Parlamento das Religiões do Mundo, Chicago, em 93. Se não me engano, esse encontro aqui também está relatado no livro A Falsa Aurora, tá? Confirme para mim. Do qual um dos patrocinadores foi a Sociedade Teosófica. Essa organização, que é a URI, né? Eu não sei se foi nessa época, acho que a URI se reuniu em 95 pela primeira vez,
mas eles já estavam envolvidos com isso. Eles queriam numa religião que fosse universal desde 93, tá? E essa pessoa aqui, essa menina, Jan Ralston, ela já estava envolvida e ela já pertencia à Sociedade Teosófica, que é uma sociedade gnóstica, tá? Para quem não sabe, é uma sociedade gnóstica. E isso já tinha acontecido em 93. A sua palestra, da qual participei, o autor participou, descreve em termos globalistas da nova era um novo dia, sendo provocado por uma revolução na prática, uma revolução espiritual. Ela continuou: nós estamos à beira da pessoa planetária que representa uma ordem inteiramente nova das capacidades e consciências necessárias para uma mordomia sagrada da Terra. Em 93, isso já estava sendo posto em prática. Isso também tem a ver com aquela questão do ecumenismo que começa antes, lá com a divisão da sociedade bíblica, né? Aqui no Brasil, com a sociedade bíblica do Brasil. Havia uma sociedade bíblica. Essa sociedade bíblica quis começar esse ecumenismo em relação às traduções também, e parte dessas pessoas não gostaram dessa ideia. Esse ecumenismo é essa ideia de fazer as religiões trabalharem juntas. No caso do ecumenismo cristão, no início era catolicismo e protestantismo, né? Mas de forma geral eram todas as religiões. Por isso que uma nova Bíblia veio a acontecer. E aí, com a divisão, nós tivemos acesso a esta Bíblia aqui, que é a Bíblia da Sociedade Trinitariana do Brasil, tá? A Sociedade Trinitariana surge nessa divisão por causa do ecumenismo, que visava tratar dessas religiões unidas, né? Isso começa a acontecer em todo o mundo, não só no Brasil. Tais novas capacidades espirituais intrigam os liberais do antigo evangelho social das primeiras denominações. O porta-voz da Casa Branca, Neil Latimore, acho que é assim que fala, negou que sejam sessões espíritas, mas tem recentemente sido reconhecido por fontes oficiais que, em 95, Jan Ralston conduziu a primeira-dama, a senhora Clinton, da Igreja Metodista Unida, em conversas imaginárias com figuras do passado, tais como Eleanor Roosevelt e o ativista hindu da paz Mahatma Gandhi. Então esta mulher que chegou ali para ser conselheira, depois foi descoberto que, de alguma forma, né, que a gente não tem aqui, que ela já estava envolvida nessas sessões, que não eram espíritas, tá? Não eram espíritas, era outra coisa. Sei. E aí tem um texto aqui, né? Ó. Nós temos de tirar forças de onde podemos para vencer o dia a dia, disse o chefe do Estado-Maior da Casa Branca, diminuindo a enormidade dessas revelações. Certamente o namorico de Nancy Reagan com a astrologia popular se torna insignificante quando comparado com a busca profunda de Hillary Clinton, distante das raízes cristãs e indo em direção ao profundo paganismo das novas religiões liberais da espiritualidade oculta. Esse Nossa Vez aqui é menor, deixa eu ver se eu vou ler. Eu vou ler os próximos Nossa Vez aqui, para não ficar muito grande o vídeo, né? Nossa Vez é a indicação de 27 homossexuais praticantes na administração de Clinton, que era o cara crentezinho, gente boa, né? Batista do Sul, e a sua esposa, que era metodista unida. Eles indicaram 27 homossexuais praticantes na administração deles. Por trás dele está a subida ao poder da bancada homossexual em todas as áreas da sociedade, incluindo as principais igrejas. Então, nessa época, você vai ver que a construção da homossexualidade dentro da igreja cristã surgiu ao pouco. Surgiu como uma coisa social, né? Nós devemos respeitar os homossexuais. Não estamos falando de religião, estamos falando de sociedade, estamos falando de cultura. Precisamos respeitar os homossexuais, e o que eu não discordo, temos que respeitar todos mesmo, né? Isso inclui os homossexuais também. E aí as perguntas que vieram a seguir foram introduzindo eles na igreja. Poxa, precisamos respeitar, vou fazer o caminho para você. Precisamos respeitar os homossexuais, mas por que eles não podem trabalhar? Por que eles não podem ter um emprego digno? Ok, eles têm que ter um emprego digno, todo mundo tem que trabalhar. Beleza, essa fase passou. Precisamos respeitar os homossexuais, mas por que eles não podem visitar uma igreja cristã?
Eles têm que ser do candomblé apenas, né? Porque o candomblé é uma religião que sempre foi aberta a tudo isso. Aí cederam. Não, beleza, eles podem visitar a igreja sim. Claro, podem visitar a igreja, uma visita, né? Eles não podem ser membros, né? E o tempo vai passando e as outras perguntas vão vindo. Ah, mas por que um membro homossexual não pode... Por que uma pessoa homossexual não pode ser membro? Isso não é preconceito? Isso é preconceito, na minha opinião. E esse jogo de opiniões é que vai moldando a nova espiritualidade. E agora são aceitos como membros também pessoas homossexuais. Nas melhores igrejas dessas piores, há a desculpa de que eles estão lutando contra a homossexualidade. Nas melhores das piores, tá? E a próxima pergunta, por que o pastor não pode ser homossexual? Ou por que o homossexual não pode chegar a ser pastor? Então, a janela que foi aberta lá atrás, ela foi se esticando e agora nós temos pastores homossexuais. Não pastores que lutam contra a homossexualidade, pastores que são homossexuais, tá? Padres que são casados com outros padres. Aliás, madres agora na Alemanha, né? Está acontecendo uma nova reforma na Alemanha onde é aceito madre e ela é homossexual. Então, entende como isso foi abrindo aos poucos na religião? Isso tudo começa pela política, porque a política tem o poder de ditar a cultura, né? Por essa propagação feita pela mídia, feita por programas próprios para isso mesmo, alargou o buraco que já tinha na igreja e plantou um pastor crente lá dentro, né? Homossexual e crente lá dentro. Tudo isso começa aqui, lá nos Estados Unidos, aqui na década de 90, tá? Último Nossa Vez. Nossa Vez são as forças pró-escolha do aborto se fortalecendo. O movimento assegurou que o presidente cancelaria o projeto de lei de 96, declarando ilegais e horrendo procedimentos conhecidos como abortos parciais. Ainda que essa legislação fosse apoiada por vasta maioria de ambas as casas do Congresso e o veto fosse condenado pelos 11 presidentes vivos na Conferência Batista do Sul, a denominação do presidente Clinton. Então, depois dessa introdução da homossexualidade, vieram as feministas radicais, que é o próximo ponto aqui, que eu vou ler para vocês, porque um ponto está ligado ao outro, né? Nossa Vez são as feministas radicais em volta da primeira-dama. A influência delas monopolizou a representação norte-americana, tanto na Conferência das Nações Unidas sobre a População do Mundo, que aconteceu em Cairo em 93, como em Beijing, na Conferência sobre as Mulheres em 95. Várias coisas aconteceram entre 93 e 95, né? Sempre relacionadas a essa revolução, ou gay ou feminista, tá? Certas alunas radicais da universidade onde a senhora Clinton se formou, que foi na universidade, no colégio Wesleyano, foram uma grande força em Beijing na formação da plataforma para a ação. A proposta da conferência que recusa qualquer normatividade de heterossexualidade e de família de pais heterossexual. Olha só o que eles recusaram. Já em 95. Você achando que é agora, né? Recusar a reconhecer como normal a heterossexualidade. Ou seja, o padrão é ser hétero. Isso foi abolido em 95, tá? O padrão é ter uma família hétero. Isso começa a ser abolido em 95, com esse envolvimento do feminismo dentro da política e alcançando a religião. Quando eu estava na Unida é a faculdade teológica aqui do Espírito Santo, né? E eu comecei a experimentar isso quando eu estudei sociologia. E dentro de sociologia, ele já tem um conceito de que ser família não é ter pai e mãe exatamente, já quebrando esse conceito da normatividade da heterossexualidade e da família de pais héteros, tá? Dentro da igreja que tem lá, que é uma igreja luterana, há a ideia de que a família é uma construção social vindo da reforma. Eles ensinam isso dentro da faculdade teológica unida, tá?
E eles dizem que isso aconteceu na Reforma, que antes disso não havia essa ideia sobre família. O que é uma mentira, a gente vai lá em Gênesis e vê que é assim mesmo, né? E isso engana muita gente, e isso está dentro da igreja, vindo dos teólogos. Agora imagina quantos teólogos passam pela Faculdade Unida que vão alcançar algum cargo na igreja ano que vem. Centenas. Agora, soma isso com a quantidade de anos que a faculdade existe e que está ensinando isso. O estrago é muito grande. Tá? Isso começa lá em 93 e vem mudando a nossa cultura de lá para cá. Tais mulheres veem a si mesmas como constituindo uma massa crítica e creem que espalhar esta ideia, esta ideologia por todo o globo é verdadeiramente uma missão wesleyana. Eu acabei lendo todos os Nossa Vez, eu vou ler o último também. Nossa Vez são os 21 administradores da Casa Branca que entraram em um programa especial de testes por causa de recente uso ilegal de drogas, das deturpadas margens da sociedade até as minúsculas elites intelectuais. Essa nova visão de mundo, essa cosmovisão, tem avançado nos últimos 4 anos. 4 anos apenas? Agora acho que é mais, né? Agora acho que é muito mais. Então, veja que essa mudança política influenciou a nossa mudança religiosa. Parece que não, mas influenciou, né? No próximo vídeo eu vou ler para vocês sobre a grande marcha de Beckley até Washington, tá? Nós vamos ler esta parte aqui com vocês aqui na área de membros. Eu vou tentar fazer semana que vem. Eu ia fazer uma vez por semana, mas é muito gostoso fazer isso aqui. Então acho que eu vou fazer semana que vem. Vou pensar ainda. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.